Vamos agora conhecer outros tipos de alternadores. Tipos de alternadores pilotados. Bom, Alberto, tem uma infinidade de modelos de alternadores, infinidade não, mas tem bastante modelos e com algumas características diferentes. A característica mecânica se mantém, mas as eletrônicas é que fazem a diferença. Explica pra gente todo esse material. Bom, o alternador ele teve que evoluir em função das normas de emissão de poluentes, tá? O alternador, quando a gente bota ele para funcionar, ele consome a energia do motor, o motor usa o combustível para funcionar. E cada vez que você funciona o motor, você está emitindo poluentes, certo? O alternador, do jeito que ele era feito até um tempo atrás, você deu a partida no carro, ele está consumindo energia do motor, tá? Ele está pesando no motor. Lembrando da bicicleta, né? Quem andou com bicicleta com dínamo sabe o quanto que pesa o alternador. Conforme você vai colocando carga, acende o farol, liga o ar-condicionado, mais ele vai consumindo. Bom, aqui no Brasil, de 2009 para cá, a evolução da norma de emissão fala que durante a partida do motor, nos primeiros 10 segundos, você não pode ter nada pesando no funcionamento. Tem que ter só o motor. Então, o alternador tem que entrar depois que o motor atingiu já uma característica de funcionamento específico, que ele já conseguiu acertar a marcha lenta, por exemplo. Tá? Isso aí depende muito do projeto do motor, mas é em torno de 10 a 15 segundos depois que o motor começou a funcionar. Então, começou a surgir, isso na Europa foi no ano 2000, mas o que a gente chama de alternador pilotado. Ele tem algumas características que a gente vai explicar ali. Uma delas é que a excitação do nosso amigo rotor aqui não é mais feita pelo circuito da lâmpada, tá? A excitação é feita pelo próprio regulador de tensão a partir de um sinal que ele recebe do módulo de injeção. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui, ó. Aqui a gente representa o sistema de gerenciamento que o alternador está submetido hoje em dia. Esse desenho aqui é um módulo que controla o funcionamento do motor. Tá? É um computador, ele recebe um monte de informações para fazer o motor funcionar. Tá? Ele recebe, por exemplo, aqui informação de que você quer dar a partida no carro, ele manda informação aqui para o painel de instrumentos, tá? Ele tem ligação com a bateria, aqui tem um relé que vai alimentar o alternador, né? Bom, o que acontece? Antigamente a gente ligava a chave, vinha a tensão da bateria, passava pela lâmpada do painel e excitava o alternador. Agora não. Eu ligo a chave e o módulo é que vai dizer quando eu tenho que excitar o alternador. Quando eu ligo a chave, o módulo manda acender a lâmpada da bateria. Tá? Mas ele não manda a excitação para o alternador. Ele vai mandar só em determinadas situações. Como é que funciona isso? Hoje, depende da evolução do seu carro, você dá a partida, o motor funciona e durante aqueles 10, 15 primeiros segundos de funcionamento, o alternador não está produzindo. Aquela pessoa, por exemplo, que tem o Voyage ali 2014, se ele for fazer a medição da tensão do alternador logo depois da partida, ele vai ver que demora 15 segundos para o alternador começar a carregar. Por um bom período ali, ele fica medindo só a tensão da bateria, porque o módulo vai dizer a hora que eu preciso ter carga. Tá? Como é que ele analisa isso? Ele vai priorizar as situações em que eu tenho pouco consumo de energia do motor. Por exemplo, se eu estou fazendo uma descida com o pé levantado, ou seja, estou fazendo freio motor, ele vai priorizar o funcionamento do alternador para que ele mande bastante carga para a bateria, porque ele vai usar o alternador para ajudar no freio. Economiza o teu freio, economiza combustível, porque em injeção eletrônica, quando você não está acelerando, está com o pé levantado e o carro está com rotação acima de marcha lenta, não tem injeção, não entra nem um pouco de combustível lá dentro. Então ele prioriza essas situações para fazer o carregamento. Tá? Vamos ver então quais são os tipos de alternador que a gente tem hoje no mercado. Eu tenho Alberto, 5... Oi? Esse módulo, tem alguns que chamam de centralina,
tem outros que chamam de módulo eletrônico. Ele é o cérebro do funcionamento de todo o carro. É aí que se instala um scanner, por exemplo, para levantar dados? Exatamente. A Fiat chama de centralina, tá? O francês chama de calculador, o americano chama de módulo, cada um chama de um nome mais específico. Agora, em determinados carros, ele é o cérebro principal do carro, em termos de gerenciamento de energia, tá? Agora, em outros tipos de fabricante, existe um outro módulo que fica dentro do carro que faz o gerenciamento do sistema. Ok. Tá? Bom, então eu tenho aqui 5 tipos diferentes de alternador que a gente chama de pilotado. Por que pilotado? Porque alguém vai conversar com ele e vai pedir, vai dizer para ele se ele pode funcionar ou não. A gente tem um que chama de terminal C, depois tem terminal RC, terminal RLO, terminal RVC, que é o específico da GM, e sistema COM, RedLin/BBS. Tá? Vamos ver rapidamente cada um deles. Você pode notar já que o alternador é diferente, né? Eu tenho a entrada aqui da tensão da bateria, para onde ele vai mandar de volta a tensão, e o tipo de terminal aqui é diferente, tá? Não tem mais aquele parafuso para rosquear. Para dar um adendo, mostra aqui com o alternador que nós temos, que esse é um alternador pilotado, para mostrar ali o conector. Vai ilustrar bem a explicação que você vai dar. Tá bom aqui? Pode mostrar ali o detalhezinho. Aí está o conector. Isso. Temos ali aqui é onde vem a tensão da bateria e para onde volta a tensão da bateria. Tá? E aqui a gente tem um conector, ele tem 3 pinos lá, tá? Que vai fazer a comunicação com esse alternador aqui. É diferente desse outro denso aqui mais antigo, que eu tinha só 2 terminais. Tá certo? Nesse conector é que vão entrar e sair dados do módulo informando o alternador o que ele deve fazer em determinadas situações. E aí, conforme a evolução, conforme a inteligência do alternador, está ligado com o número de pinos. Tá? Então, a gente tem um primeiro aqui, que é o terminal, a gente chama de terminal C, porque naquele conector, esse terminal C é controlado pelo módulo. Tá? Então, por exemplo, ele só funciona em termos na situação de pé ao fundo, quando você está querendo ganhar velocidade. Tá certo? Você tem 2 maneiras de dar pé ao fundo no carro. Se você dá pé ao fundo devagar, não é uma situação de emergência, você está acelerando para ganhar velocidade. Se você dá um pé ao fundo rápido, você diz para o carro, estou numa situação de perigo aqui, eu quero ganhar velocidade rápido, eu preciso sair dessa situação. Numa ultrapassagem, por exemplo. Então, esse tipo de situação, quando você dá um pé ao fundo rápido, o módulo pega esse terminal C e liga ele com a massa. Quando liga com a massa, desliga, entre aspas, ou avisa o regulador de tensão que ele tem que desligar o alternador. E durante um certo tempo, em 15, 20 segundos, até o motor subir de rotação, você ganhou velocidade, o alternador para de produzir. Assim que você saiu dessa situação, ele volta a carregar. Traduzindo em miúdos, se você dá pé ao fundo rapidamente, está querendo fazer uma ultrapassagem, ele desconecta, ele desliga o alternador, diminui a exigência de potência do motor para aquele alternador, isso gera velocidade e aí então você faz a ultrapassagem. Tirou o pé novamente, ele torna a religar o alternador e você segue a sua viagem com tranquilidade. A situação hoje a norma de emissão é tão rígida que a maioria dos motores hoje, você funciona ele, a bomba de óleo não funciona, a bomba de óleo tem lá uma predisposição para funcionar, ela funciona em carga menor, a bomba d'água também não funciona. Tá? É basicamente só o pistão e o girabrequim que estão funcionando ali. Depois de um certo tempo é que o módulo vai deixando as outras partes do motor entrar para poder economizar energia e reduzir a emissão, principalmente na partida frio. Na partida frio. A água está fria, não precisa da ventoinha girando para você resfriar a água que já está fria. Então elimina isso daí, é menos carga para o motor. O óleo está subindo, então não vai precisar a bomba de óleo, ela já está subindo para poder fazer a lubrificação do motor. Cada peça dessa que não está ligada favorece o funcionamento do motor e isso evita a emissão de gases,
o que naturalmente fica ecologicamente correto. Bom, um outro sistema é o terminal RC. Desculpa, aqui eu não falei, né? Esse terminal C é usado pela Mitsubishi, na Pajero, na Jaguar, tem alguns modelos do Jaguar e alguns modelos do Subaru. Tá? E os Honda também, né? Hã? O Honda Fit, o CR-V. Honda Fit e CR-V também usaram isso daí. Bom, aí a gente tem esse aqui, o terminal RC, ele tem uma característica diferente. Tá? Isso aqui usa nos carros da Ford, o Focus, o Fusion, o Edge, um pouco mais antigo, e usa na Nissan Frontier. Agora, o módulo, ele manda um sinal que a gente chama sinal PWM, é um sinal quadrado. Tá? É esse tipo de sinal aqui. Ó, tá? Quando eu tenho esse pico, ele está pedindo para fazer alguma coisa. Quando eu tenho o vale aqui, ele está desligado. Tá? Então, o que acontece? O módulo analisa a situação de funcionamento do carro, a necessidade de carga. Quando ele precisa de bastante carga, ele mantém, está vendo, ó, o sinal por bastante tempo. Ele mantém, vamos dizer assim, ele está fazendo isso aqui, ó, ligando e desligando. Pega um interruptor, né? Ele está ligando e desligando. Aqui, ele está demorando mais ligado, né? Então é sinal que ele tem que dar bastante carga na bateria. Aqui eu tenho uma situação média, ele fica menos tempo ligado. E aqui o pico é pequeno, ele está carregando pouco a bateria. Então o módulo manda essa informação para cá, para ele trabalhar. Eu consigo medir isso aqui, tá? Se eu pegar um multímetro e colocar ele aqui para medir frequência, o meu multímetro histórico aqui, ó, mostra aqui, por favor. Puxa o alternador de lado ali. Isso. Está vendo aqui, ó, 320 Hz, 3.200 Hz, 32 kHz, tá? Então aqui eu consigo medir frequência. Lembra que eu falei que o alternador, o regulador de tensão variava de 80 a 150 vezes por segundo. Então, 80 vezes por segundo são 80 Hz, 150 vezes por segundo são 150 Hz. Então, por exemplo, aqui, ó, alguma coisa está variando até 320 Hz. Tá? Então, eu consigo medir lá. O que eu faço? Eu coloco aqui em Hz, tá? A ponta de prova preta eu coloco no negativo e a ponta de prova vermelha eu vou colocar nesse terminal aqui, ó, no terminal RC. Funciona o alternador e vou medir. Tem que dar em torno de 120 Hz, tá? Esse sinal aqui, no caso desse sistema. Tá? Eu tenho que medir 120 Hz, ok? Se eu tiver um osciloscópio, eu faço a mesma coisa. Eu ligo uma ponta de prova do osciloscópio no negativo e a outra ponta de prova aqui e vou procurar lá o intervalo de tempo para que eu consiga ver esse sinal aqui. Tá certo? Bom, um outro terminal é o terminal RLO, que é exatamente igual ao que eu comentei. A diferença é que esse aqui trabalha com 9 Hz. Tá? A frequência é mais baixa. Você consegue medir para ver se tem troca de sinal. Ok? Depois a gente tem uma evolução do RLO, que é o RVC, que é um que a GM usa. Agora eu tenho aquele mesmo sinal PWM, só que eu tenho agora uma conversa. O módulo manda um sinal para o regulador, tipo assim, ó, regulador, carrega com 13.8. E o regulador devolve dizendo, ó, vou carregar com 13.8. Ou ele devolve falando, ó, não tem condição, está muito quente aqui, eu não consigo fazer o trabalho, ou não estou conseguindo gerar. Dependendo dessa troca de informação, o módulo pode acender a luz da bateria, para te avisar, ó, estou com um problema lá. Ou, numa outra situação, se o regulador de tensão não recebe o sinal, percebe que não está recebendo o sinal do módulo, ele entra numa estratégia de emergência, ele fica carregando em torno de 13.8 volts, para você não ficar na mão, e o módulo, como não recebe informação do alternador, acende a luz da bateria, por exemplo. Tá? Então, tem estratégia de emergência, todos eles têm uma estratégia de emergência, ok? Então, só para lembrar, né, não é mais em função do alternador que vai acender a luz da bateria, e sim o módulo é que vai se encarregar disso. Tá? Esse tipo de sistema também, lembrando, né, é importante você saber que
Muitas vezes você pode achar que o alternador está maluco, porque você vai fazer, você bota o carro para funcionar e começa a medir, você vê que tem hora que não mede, de repente dá pico, depois ele cai para a tensão da bateria. Então isso é função da análise do módulo em relação ao consumo de carga, tá? Por isso que tem essa variação, ok? A melhor maneira é usar o aparelho que o Kaká comentou para ter certeza do funcionamento, que é um scanner que faz a análise do funcionamento do módulo de injeção, né, para ver o que está acontecendo ali, para ver se realmente é um problema do alternador ou é só um problema de troca de informação. Dependendo da situação, o multímetro também não resolve para fazer o teste, porque isso não é, o cabo não é um cabo de energia, não é um cabo de tensão, é cabo de dados. E cabo de dados não se mede com multímetro, aí é importante você vai ver que tem uma tensão, mas não significa nada. Exatamente, então para isso usa-se o osciloscópio, mas não é o momento para se falar, agora guarde essa palavra aí, o osciloscópio. Quando for falar de injeção eletrônica é a ferramenta fundamental. Depois a gente tem um sistema que é o mais avançado que existe hoje, onde eu tenho uma troca de conversa, eles conversam entre si. Tá? No anterior, eu tinha uma troca de sinal, tá? Que a gente pode entender como se fosse uma conversa entre aspas, mas o tipo de informação trocada ali é funcionou ou não funcionou, é muito simples. Aqui não, aqui eu tenho uma conversa. Ó, eu preciso que você carregue com 14.7, tá? E o alternador vai dizer, vou conseguir com 14.7, a minha temperatura interna aqui é 122 graus, eu estou gerando tanto de corrente, tá? Tem uma troca de informação bastante complexa entre os dois. E por isso que ele trabalha aqui, como a gente chama de rede LIN ou BBS. Rede LIN é uma rede de computador. Tá? É igual aquele, quando você não tem Wi-Fi, você vai ligar o seu computador na rede, liga aquele fio azul ou fio amarelo lá atrás, né? Aquilo ali, se você for medir, tem tensão lá, mas é troca de sinal. Você não pode usar aquilo para acender uma lâmpada, não é essa a função, é uma troca de sinal eletrônico. Então, eu tenho a rede LIN, ele tem um pino só aqui, onde tem essa troca de informação, tá? E eu tenho dois tipos de rede LIN. Tem uma que tem 9.6 kilobytes de troca. Para quem é da época da internet de escada, foi aquele primeiro modem que tinha, era de 9.6. Né, que você ligava, fazia aquele... demorava lá para se conectar, né? E aí o Master Blaster Super Plus, né, foi o 56 e alguma coisa, aí graças a Deus aquele troço aí acabou. Parou o barulho do... Então é a velocidade de troca de informação aqui, são os dados que você vai conseguir ver. Então dependendo da velocidade dela aqui, a gente tem, por exemplo, a Ford e a Volvo usa com essa velocidade entre 9 e 19 kB por segundo, tem também veículos da Ford com uma velocidade um pouco menor. Tem também Mercedes, claro, Toyota, que usa uma velocidade um pouco maior, tá? Isso na rede LIN. E depois você tem aí também um outro sistema com uma tensão, com uma troca de dados mais baixa, que seria essa aqui, a BBS. Tá? Então esses são os tipos de alternadores pilotáveis que a gente encontra no mercado. E pode parecer que não, mas é o mais comum de você encontrar hoje em dia. Tá? Todas as montadoras usam esse tipo de alternador em função da questão de norma de emissão. A primeira que começou em 2009, foi a GM aqui no Brasil, com os veículos nacionais. Os importados já tinham esse sistema já há um certo tempo. Tá? E nesse sistema existe também um complemento que é no polo positivo da bateria, você vai encontrar uma caixinha, entre aspas, que também é um pequeno calculador. Esse pequeno calculador, ele analisa a tensão da bateria, a capacidade de carga dela, tipo a bateria de 60 amperes, de 70 amperes, a temperatura. Tá? E se essa bateria estiver fora do padrão, ele não deixa o carro funcionar. Então, por exemplo, se o seu carro precisa de uma bateria de 60 amperes, você achou muito caro, botou uma de 45, o carro não dá a partida. Você vai virar a chave, vai acender a luz do painel e vai ficar por isso mesmo. Tá? Esse tipo de carro com alternador pilotado e essa caixinha da bateria também tem uma reação diferente no momento da partida quando você tem bateria fraca. A gente vai falar, quando falar do módulo de motor de partida, que a reação do carro é um pouco diferente nesse tipo de situação. É diferente do que você conhecia num carro mais antigo, que você dava partida, não tinha tensão,
dava aquela murchada no painel. Hoje a reação é diferente, a gente fala no outro módulo para vocês. Ok? Muito bem. Encerramos os detalhes sobre os tipos de alternadores? Acho que falamos tudo aqui. Falamos de tudo. Bom, assim a gente encerra a aula dos tipos de alternadores pilotados.